Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Jus. Está começando mais um episódio. E aí, tudo certo com vocês? Pessoal, hoje nós vamos tratar do informativo número 799 do Superior Tribunal de Justiça, que foi publicado dia 19 de dezembro de 2023, sendo o último informativo de 2023. Pessoal, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar as 5 estrelas para a gente aí no Spotify. Tudo isso para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância e distribuírem cada vez mais nas plataformas de streaming. Pessoal, e em breve teremos novidade com o professor doutor magistrado Marcelo Fortuna, que dará aula de humanística aqui no Aratijus. Fiquem atentos para as nossas plataformas de streaming e redes sociais para ter acesso ao curso. E também não se esqueçam de acessar nossos grupos de WhatsApp e Telegram que estão na descrição do vídeo. Vamos lá? Direito administrativo. A antiguidade pode ser utilizada como critério para a escolha de um dos candidatos que integram a lista tríplice de promoção por merecimento da Defensoria Pública Estadual. Processo RMS número 64.809 de Ceará, julgada em 12 de dezembro de 2023. Direito Civil. Direito Constitucional. A imprescritibilidade não se aplica às ações em que se pretende a responsabilização direta do agente público que praticou o ato de tortura durante o regime militar. Processo. Recurso especial número 2.054.390 de São Paulo, julgado em 29 de dezembro de 2023. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia em aferir a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória por danos morais decorrentes dos atos praticados pelo chefe do DOI-CODE do 2º Exército de São Paulo, com excesso e abuso de poder durante a repressão da ditadura militar, consistentes em comandar tortura e, por vezes, dela participar diretamente, do qual resultou a morte de preso político. Existindo pedido expresso de indenização por danos morais, a pretensão deduzida não tem finalidade meramente declaratória, cuidando-se de hipótese diversa da examinada pela terceira turma do recurso especial número 1.434.498 de São Paulo, para afastar a prescrição. A despeito de o dispositivo da sentença proferida no feito no qual interposto o recurso especial número 1.434.498 de São Paulo, reconhecer, entre os autores da ação e ou réu, a existência de relação jurídica de responsabilidade civil, nascida da prática de ato ilícito, gerador de danos morais. A condenação restringiu-se ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários dos advogados dos autores. Diante disso, não se pode cogitar de que a presente ação seja imprescritível. Sob esse prisma, dada a ausência da natureza exclusivamente declaratória da pretensão deduzida em juízo. Em decorrência da natureza abjeta, repugnante e revoltante dos atos de tortura praticados por razões políticas, foi editada a súmula número 647 do STJ. São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar, editada pela primeira seção no âmbito do direito público e em todos os casos ao examinar processos ajuizados pelas vítimas de perseguição de política durante o regime militar que foram presas, torturadas e até mortas, ou por seus sucessores, em face de responsabilidade objetiva do Estado, afastando-se a prescrição quinquenal estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 1932. O STF, no julgamento da DPF número 153 do Distrito Federal, assentou a constitucionalidade da interpretação de que a Lei nº 6.638 de 1979 concedeu anistia também aos agentes de repressão que praticaram crimes comuns contra opositores políticos durante o regime militar. Assentou-se que a anistia no âmbito penal não afastou a responsabilidade objetiva do Estado decorrente dos atos praticados por seus agentes durante o regime de exceção instaurado no país.
A imprescritibilidade não se aplica às ações em que se pretende a responsabilização direta do agente público que praticou o ato de tortura, em razão de ensejar a perpetuidade dos conflitos entre indivíduos, recaindo as condenações sobre os herdeiros do causador do dano nos limites das forças da herança, bem como ignorar a luta histórica pela conquista da anistia e a redemocratização do país, e desprezar os princípios de reconciliação e de pacificação nacional, expressamente previstos nos artigos 2º da Lei nº 9.140, de 1995, e artigo 1º da Lei nº 12.528, de 2011. Tal interpretação contraria a essência de todo o processo histórico que culminou com a edição da Lei nº 6.683, de 1979, sem a qual possivelmente não teria havido à época a transição pacífica para a democracia, nem a Constituição de 1988 e muito menos as leis posteriores, nas quais o poder público reconheceu a prática dos gravíssimos atos praticados por seus agentes e assumiu a responsabilidade pelo pagamento das indenizações ao atingido ou seus familiares. A pretendida imprescritibilidade de pretensões condenatórias no âmbito do direito privado atua contra a paz social, ensejando exatamente o efeito inverso ao que visou a lei da anistia. Nesse sentido, o STF, ao julgar sob o rito da repercussão geral o recurso extraordinário número 669.069 de Minas Gerais, tema 666, assentou que a regra constitucional de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento da fazenda em face de qualquer agente, servidor ou não, que cause prejuízo ao erário, não se aplica à reparação de danos decorrentes de ilícito civil. No caso, a ação foi ajuizada no dia 23 de agosto de 2010, mais de 20 anos depois da Constituição, cujo artigo 8º da ADCT também concedeu anistia com os direitos dela decorrentes aos prejudicados por atos de exceção e de perseguição política, não havendo obstáculo algum de direito ou de fato que pudesse ser alegado para impedir o ajuizamento da ação de indenização após outubro de 1988. Constituição Federal. A legislação aqui. Aplicada, galera. Artigo 37, parágrafo 5º e artigo 8º da ADCT. Ambos da Constituição Federal de 1988. Decreto número 20.910, de 1932, artigo 1º, Lei número 6.638, de 1979, Lei 9.140, de 1995, artigo 2º, Lei número 12.528, de 2011, artigo 1º. Súmula aplicada 647 do STJ. Direito Civil. O prazo prescricional aplicável à pretensão de reembolso de despesas efetuadas por condômino com a manutenção da coisa em estado de indivisão é decenal pelo Código Civil de 2002, artigo 205, e vintenário pelo Código Civil de 1916. Processo. Recurso especial número 2.004.822, do Rio Grande do Sul, julgado em 29 de novembro de 2023. Legislação. Código Civil, artigos 205, 1314, 1315, 1316, 1327. Direito Penal. Resumo. A utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo a hipótese legal que veda a substituição da pena. Processo. Recurso especial número 1.994.182 do Rio de Janeiro, julgado em 13 de dezembro de 2023. Recurso repetitivo tema número 1171. Inteiro teor. A controvérsia consiste em definir se é configurado o delito de roubo cometido mediante emprego de simulacro de arma, é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, inciso 1 do Código Penal. O crime de roubo tutela dois bens jurídicos distintos, o patrimônio e a integridade física, abrangendo, em determinados casos, a liberdade individual da vítima. Contudo, no Código Penal, o legislador classificou o tipo penal como delito contra o patrimônio. Na doutrina, a conduta típica é classificada como roubo próprio, quando o agente toma para si patrimônio alheio, valendo-se de violência, grave ameaça ou qualquer outro meio capaz que impeça a vítima de resistir ou defender-se, e roubo próprio,
quando o agente usa da violência ou grave ameaça para garantir a impunidade do crime ou a posse da res furtiva. Segundo a doutrina, grave ameaça consiste na intimidação, isto é, coação psicológica, na promessa, direta ou indireta, implícita ou explícita, de castigo ou de malefício. A sua análise foge da esfera física para atuar no plano da atividade mental. Por isso, mesmo sua conceituação é complexa, porque atuam fatores diversos como a fragilidade da vítima, o momento, dia ou noite, o local, ermo ou escuro, etc., e a própria aparência do agente. A jurisprudência do Superior de Justiça não se mostra diferente, existindo diversos julgados no mesmo sentido, afirmando que a utilização do simulacro configura grave ameaça e que, exercida mediante simulação de porte de arma, é circunstância que está englobada pela elementar do tipo e não extrapola a reprovabilidade já insta ao delito de roubo. Portanto, a utilização do simulacro de arma de fogo para a prática de crime de roubo configura, sim, grave ameaça nos termos do artigo 157 do Código Penal, subsumindo-se ao disposto no artigo 44, inciso 1 do Código Penal, impedindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Direito processual civil. Não é possível a determinação judicial ou fazenda pública de adoção da prática jurisprudencial da execução invertida no cumprimento de sentença em procedimento comum. Processo. Agravo no recurso especial número 2.014.491 do Rio de Janeiro, julgado em 12 de dezembro de 2023. Precedentes. ADPF número 219. Direito processual civil. Resumo. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo artigo 85, parágrafo 2º do CPC de 2015, sendo subsidiária a aplicação do artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil de 2015. Apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do parágrafo 2º do mesmo dispositivo. Processo. Recurso especial número 1.931.669 de São Paulo, julgado em 5 de dezembro de 2023. Inteiro teor. O entendimento jurisprudencial da segunda sessão do STJ, firmado por ocasião do julgamento do recurso especial número 1.746.072 do Paraná, em 13 de fevereiro de 2019, afirma que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil de 2015, nos seguintes termos. Primeiro, com base no valor da condenação. Segundo, não havendo condenação ou não havendo possível valer-se da condenação, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor. Ou, terceiro, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido sobre o valor atualizado da causa. Segundo essa posição, é subsidiária a aplicação do artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil de 2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do parágrafo 2º do mesmo dispositivo. Assim, a incidência pela ordem de uma das hipóteses do artigo 85, parágrafo 2º, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no parágrafo 8º do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do tema 1076 dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento da segunda seção e assentou jurisprudência no sentido de que 1. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, a depender da presença da fazenda pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor a. da condenação ou b. do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. 2. Apenas admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório. Ou b.
o valor da causa for muito baixo. Recurso especial número 1.850.512 São Paulo. Relator ministro Og Fernandes. Direito digital. Resumo. A LGPD e o Marco Civil da Internet são aplicáveis aos dados armazenados e transmitidos pela B3 no âmbito de plataforma virtual por ela mantida. Processo. Recurso especial número 2.092.096 São Paulo, julgado em 12 de dezembro de 2023. Inteiro teor. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, Lei nº 13.709 de 2018, conforme dispõe seu artigo 3º, se aplica a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, desde que configurada ao menos uma das seguintes hipóteses. 1. A operação de tratamento seja realizada no território nacional. 2. A atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou a tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Ou 3. Os dados pessoais objeto de tratamento tenham sido coletados no território nacional. Em seu artigo 5º, inciso 10, a LGPD conceitua tratamento como toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. A doutrina especializada no tema, por sua vez, afirma que as hipóteses previstas na lei não são cumulativas, ou seja, a subsunção da conduta a uma única atividade daquelas enumeradas no artigo 5º é suficiente para o enquadramento no conceito de tratamento de dados, de modo que, por exemplo, armazenar dados pessoais sem utilizados pode ser enquadrado como tratamento de dados. Registra-se, ainda, que dado pessoal, nos termos do artigo 85, inciso 1 da LGPD, consiste em informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Desse modo, a B3, ao manter um sistema que armazena e utiliza dados dos investidores referentes à sua identificação pessoal, por exemplo, nome, CPF, e-mail e número de telefone, realiza operação de tratamento de dados pessoais, razão pela qual se submete às normas previstas na LGPD, inclusive as obrigações nela previstas. Ademais, a B3 se enquadra também no conceito de provedor de aplicação de internet, em razão da sua função de administrar e fornecer uma plataforma virtual de uso exclusivo dos investidores, que é acessada por dispositivos conectados à internet, incidindo, no âmbito dessa atividade, as normas previstas no Marco Civil da Internet. Direito digital. A B3, na condição de agente de tratamento de dados, tem a obrigação de excluir os dados cadastrais inseridos indevidamente por terceiros, que objetivem acesso não autorizado ao perfil do investidor em sua plataforma virtual. Processo. Recurso especial número 2.092.096 São Paulo, julgada em 15 de dezembro de 2023. Direito consumidor. É possível a aplicação do CDC na relação jurídica entre investidores e a B3 pelo fornecimento de serviços para o acesso direto, pessoal e exclusivo do investidor. Processo. Recurso especial 2.092.096 São Paulo, julgado em 12 de dezembro de 2023. Inteiro teor. No julgamento do recurso especial número 1.646.261 do Rio de Janeiro, a terceira turma desta Corte firmou a compreensão no sentido de que, em se tratando de operações realizadas em bolsa de valores, afasta-se a incidência do CDC, na medida em que, no âmbito dessas operações, não há relação direta de prestação de serviços entre a bolsa e os investidores, porque estes sempre atuam no mercado de capitais por meio das corretoras, por força da lei, enquanto aquela se limita a fornecer o sistema à corretora, cumprindo as suas ordens de negociação. Todavia, evidencia situação distinta na hipótese em que os serviços são prestados diretamente pela B3 aos investidores, destinatários e consumidores desse serviço, que são autônomos em relação às operações em bolsa de valores. No caso, esse serviço consiste em uma plataforma virtual denominada Canal Eletrônico do Investidor, CEI, criada e gerida exclusivamente pela B3.
A mencionada plataforma presta um serviço informativo e de organização de dados, por meio do qual é apresentada ao investidor a possibilidade de consulta centralizada de todos os seus investimentos, ainda que realizados por meio de diversos bancos e corretoras, além de outras informações relacionadas, como extratos, rendimentos, histórico de negociações, gráficos de suas posições, entre outras. Nesse caso, a B3 coloca um serviço à disposição de pessoas que possuem investimentos perante alguma corretora ou banco, permitindo o acesso direto e exclusivo à referida plataforma pelo investidor, mediante o cadastro de uma senha pessoal. Vale destacar, o perfil do investidor na plataforma da Bolsa de Valores é acessado apenas e diretamente por ele, e não pela corretora, tampouco por terceiros. Neste contexto, inclui-se que a B3 fornece serviços diretamente para o consumo do investidor, estabelecendo com este uma relação jurídica autônoma de consumo que é regida pelo CDC, em observância a seus artigos 2º e 3º e parágrafo 2º. Legislação. Código de Defesa do Consumidor. Artigo 2º. 2º, 3º e parágrafo 2º. Direito Penal. Resumo. A incidência da circunstância agravante do artigo 61, inciso 2 e do Código Penal no crime de tortura previsto no artigo 1º do inciso 2 da Lei 9.455 de 1997 não configura bis in idem. Processo em segredo de justiça, julgado em 12 de dezembro de 2023. Inteiro teor. O elemento fundamental do delito de tortura, delineado no artigo 1º, inciso 1, tortura-castigo, da Lei nº 9.455 de 1997, não deve ser confundido com o agravante genérico do artigo 61, inciso 2, e contradescendente do Código Penal. O dispositivo legal em questão diz que constitui crime de tortura submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com o emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Note-se que o tipo penal descrito no artigo 1º, inciso 2 da Lei 9.455 de 1997 caracteriza-se como um crime específico, uma vez que requer uma condição especial do agente, ou seja, é um delito que somente pode ser perpetrado por uma pessoa que tenha vítima sob sua guarda, poder ou autoridade. Já a agravante previsto no artigo 61, inciso 2, a linha E, do Código Penal diz respeito à prática do crime contra um descendente, independentemente de estar ou não sob guarda, poder ou autoridade do autor do delito. Essa circunstância objetiva não constitui um elemento essencial do tipo penal que resultou na condenação do acusado. A finalidade dessa agravante é majorar a pena daqueles que violam o dever legal e moral de apoio mútuo entre parentes. No caso, observa-se uma maior censurabilidade na conduta do réu, uma vez que ele perpetrara o crime de tortura contra sua própria filha adolescente, o que contraria sua função de garantidor, que impõe o dever de zelar pelo bem-estar e proteção da menor. Portanto, a agravante descrita no artigo 61, inciso 2, a linha E, do Código Penal, prevê a prática do crime contra descendente, que pode ou não estar sob a guarda, poder ou autoridade do autor do delito de tortura, castigo, previsto no artigo 1º, inciso 2, da Lei 9.455 de 1997, não se confundindo com o elementar do tipo, bem como não caracterizando bis in idem. Legislação. Lei 9.455, artigo 1º, inciso 2. Código Penal, artigo 61, inciso 2 e. Direito Penal. Direito Processual Penal. Resumo. O fato de um minério estar localizado em propriedade particular ou em zona rural municipal não afasta a dominialidade federal do bem e a tipicidade prevista no artigo 2º da Lei nº 8.176, que trata sobre a usurpação mineral. Processo. Agravo regimental no agravo do recurso especial número 1.789.629 do Mato Grosso, julgado em 28 de novembro de 2023. Inteiro teor. O crime de usurpação mineral, previsto no artigo 2º da Lei 8.176 de 1991, se caracteriza como espécie de delito perpetrado contra o patrimônio público, cujo foco central está no prejuízo resultante da indevida ou irregular extração mineral.
Os recursos minerais são bens da União, conforme o artigo 20, inciso 9 da Constituição Federal, ainda que estejam inseridos em área particular ou pertencente a outro ente federativo. No caso, o tribunal de origem decidiu ser atípica a conduta do réu porque a extração do ouro ocorreu em terras particulares ou em áreas pertencentes ao município. Todavia, o fato de o minério estar localizado em propriedade particular ou em zona rural municipal não afasta dominialidade federal do bem. Dessa forma, não há falar em atipicidade da conduta, porquanto subsiste o interesse direto e específico da União, em que se imputa ao acusado o delito previsto no artigo 2º da Lei nº 8.176 de 1991. Ademais, nos termos do artigo 1230 do Código Civil, a propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais, assim como consectário da natureza desses bens, no que tange ao seu domínio, é competência da Justiça Federal processar e julgar as condutas tipificadas no artigo 2º da Lei 8.176 de 1991. Direito processual penal. Resumo: é inidônea a pronúncia fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos colhidos no inquérito sem confirmação na fase judicial. Processo: agravo regimental no recurso especial número 2.017.497 do Rio Grande do Sul, julgado em 16 de outubro de 2023. Interior: a pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova inequívoca da materialidade da autoria delitivas. Todavia, por implicar na submissão do acusado ao julgamento popular, a decisão de pronúncia deve satisfazer o estándar probatório minimamente razoável. Por essa razão, ambas as turmas desta Corte Superior em matéria criminal têm rechaçado a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhas indiretas e elementos probatórios colhidos no inquérito sem confirmação na fase judicial. No caso, as instâncias ordinárias apresentaram como indício de autoria delitiva para a pronúncia os testemunhos indiretos dos policiais, que não presenciaram diretamente os fatos criminosos, e as declarações prestadas por uma testemunha na fase do inquérito, que não foram confirmadas no curso da instrução criminal. Com efeito, o depoimento indireto prestado pelos policiais não pode ser considerado hábil a confirmar os elementos inquisitoriais, mormente quando desmentidos pela testemunha sob contraditório judicial. Agravo regimental no habeas corpus número 798.996 do Rio Grande do Sul. Assim, por estarem os indícios de autoria limitados exclusivamente a testemunhos indiretos e elementos do inquérito policial não confirmados em juízo, é devida a impronúncia do acusado, nos termos do artigo 414, caput do Código de Processo Penal. Legislação, artigo 414, parágrafo único do Código de Processo Penal. Direito tributário. Vamos lá, galera, tá acabando. O ICMS e ST não compõem a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva. Processo: recurso especial número 1.896.678 do Rio Grande do Sul, julgado em 13 de dezembro de 2023. Recurso repetitivo tema número 1125. Precedentes qualificados, tema número 69 do STF e 1098 também do STF. Galera, chegamos ao final do último informativo de 2023, que foi o informativo 799 do Superior Tribunal de Justiça, publicado dia 19 de dezembro de 2023. E se você chegou até aqui, é porque você curtiu o episódio, então deixe seu like, se inscreva no canal, apoie o canal mandando um pix para aretejus@gmail.com para deixarmos tudo atualizado com os melhores equipamentos, melhor qualidade de som e imagem. Galera, não se esqueça de acessar a descrição do vídeo para ter acesso aos nossos grupos de WhatsApp, nosso grupo de Telegram e também ter acesso às playlists no Spotify e do YouTube. Galera, tudo isso para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância e distribuir cada vez mais. Pessoal, é isso aí.
Bons estudos, um forte abraço, feliz ano novo, até a próxima e tchau!